Ei meninas, boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei qual horário que vocês estarão assistindo esta aula. Conforme prometido, né? Estou fazendo essa aula para vocês, para que a gente possa dar continuidade e finalizar essa matéria, uma vez que nós não estamos conseguindo nos encontrar toda sexta-feira. Portanto, aqui na apostila nós vamos começar justamente aqui nessa parte, onde nós vamos falar sobre a doutrina do homem e do pecado. Daqui em diante nós já vamos partir para a finalização da mesma, tá? Lembrando que no fim vai haver uma prova para vocês e no final eu vou explicar para vocês como que a prova deverá ser feita, tá bom? Então veja, a partir aí da página 13, né, no finalzinho aí da página 13, nós temos aí a respeito da doutrina do homem, ou do nascimento, da origem, né, de como o homem foi criado e do pecado. Então veja, tem surgido as mais variadas teorias acerca da origem do homem, né? Como nós sabemos, há muitas teorias, tá? De como o homem surgiu. E claro, automaticamente, como o homem surgiu também implica em como a Terra foi criada também. De um modo geral, elas não conseguem anular a ligação do ser humano com a Terra, que eu acabei de dizer. Entretanto, a única fonte realmente autorizada acerca da origem da humanidade é o que é a Bíblia Sagrada. Porque, tirando isso, nós vamos ter a ciência, né? Nós vamos ter as religiões, mas no que concerne de uma fonte, e quando nós falamos de uma fonte autorizada, nós estamos tratando diretamente de uma fonte que é, além de autorizada, estamos tratando de uma fonte que é fidedigna, tá? Os dois primeiros capítulos do Gênesis nos oferecem de forma plausível e coerente a verdadeira história das origens, né? Inclusive a do homem. Por isso que a palavra Gênese, né? Começo, origem, ali nós vamos ter nos dois primeiros capítulos já uma demonstração do que foi a história, do que foi a origem, de forma bem coerente, de como foi originado tudo. A criação do homem. Gênesis 1, versos 26 e 27. A Bíblia nos informa sobre a criação do homem de uma forma bem simples, né? E a maneira com que é relatada ali em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, já é de conhecimento, não tem muito segredo, entendimento dentro desse versículo, e espero eu que você esteja assistindo, né, vendo esta aula aí com a sua Bíblia, né? Espero eu que você esteja aí também fazendo a leitura. Veja, o verso 26, ele diz assim, olha: E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre toda a terra. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, aqui a Bíblia vai informar essa criação de uma forma bem simples. Não há muita, como se diz, não há muitas informações no sentido de detalhes, tá? No sentido de detalhes. Como o homem foi criado, simplesmente Deus disse, e assim como tudo foi criado e Deus disse haja, a mesma forma foi o homem. Deus, ele então diz para a terra que fosse feito o homem, e assim se fez. Quando nós olhamos também em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, a Bíblia detalha o que passou lá em Gênesis 1, 26. Lembrando, capítulo 1 e capítulo 2, basicamente, é uma gênese, é uma sinopse do que foi criado ou do que será criado, tá? Então veja, lá no capítulo 2, quando a gente vai ler o versículo 7, lá diz o seguinte, olha que interessante: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes
e o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Pronto. Aqui está o quê? O detalhamento. A Bíblia utiliza muito essa forma acerca dos grandes acontecimentos, ou seja, informa primeiro de forma geral e depois descreve melhor, em mais detalhes, o mesmo fato, que é o que eu acabei de dizer. Quando você vai para a criação do homem, da mulher, das primeiras coisas, você tem ali primeiro uma informação geral e depois você tem uma informação mais detalhada, tá? É assim que acontece, ok? Veja, o homem é diferente e superior a todas as criaturas que Deus criou. Podemos afirmar isso porque de nenhuma outra criatura a Bíblia informa que foi criada a imagem e semelhança de Deus. Então, essa imagem e semelhança de Deus acaba colocando o homem num patamar muito superior a tudo o que foi criado, os animais, as plantas, o sol, estrela e tal, tal, tal. A Bíblia nos mostra que os anjos foram criados espíritos. Foram feitos espíritos por criação, por composição. Então, eles só têm a natureza de cima, que é uma natureza espiritual, tá bom? Hebreus capítulo 1, verso 14 e Salmo 104, verso 4, diz que os anjos foram feitos o que? Espírito, tá bom? Então, no que concerne a criação do homem, nós temos no livro do Gênesis, explicando que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esse é um fator, tá? Esse é um fator que acaba colocando o homem entre os seres, digamos assim, superior, tá? Ele é diferente, ele é superior por quê? Porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus, tá bom? O corpo, veja que interessante, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A que parte se refere? O corpo. Deus pegou do pó da terra e formou um corpo. Quando falamos aqui que Deus pegou do pó, o que eu quero que você entenda, não é que Deus foi lá e, como dizem alguns, né? Deus foi lá, pegou pó, fez um barro, fez um boneco, e do boneco Deus soprou na narina do boneco e coisa e tal. Não, não teve isso. Se você ler direitinho os 3 primeiros capítulos do Gênesis, você vai observar que Deus dá uma ordem. Tudo que cria, Deus dá ordem, Deus não precisa colocar a mão, tá? Por quê? Porque o poder da sua palavra realiza aquilo que o caráter dele demonstra. Então, quando você pega o livro do Gênesis, a criação principalmente do homem, você vai observar que Deus ele diz, ele fala, haja, que a terra produza, que haja nos mares, ou seja, ele só fala, ele não precisa tocar, tá? A mesma coisa quando ele vai dar ao homem a vida, né? O espírito de vida. Veja, a Bíblia diz que ele soprou. Olha que interessante. A Bíblia diz que ele soprou. A Bíblia não diz que ele colocou dentro do homem. Então, aqui o sentido de pegar o pó da terra é o sentido de falar. Então, a terra produziu o homem. Por isso que o homem, quando morra, voltará ao pó, tá bom? Espírito. Mas o versículo continua, né? Do texto anterior. E soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Se Deus não tivesse soprado, aquele corpo de terra estaria lá até hoje. Ou seja, a terra produziu, porém a vida que teria no homem é uma vida diferente do que teria nos animais e nos vegetais, nas plantas, enfim, né, nas aves. A vida que havia ali é a mesma vida que havia na terra. A vida que há no homem é a mesma vida que há em Deus, tá? De todos os seres, vocês vão observar que animais, plantas, tudo que Deus criou, você vai ver que não são eternos, tá? Não são eternos, diferente do homem, ao qual Deus criou para a eternidade. Por isso que a vida do homem, quando o homem morre, ela volta para Deus, ela regressa para Deus, tá bom? Deus pegou aquele corpo e soprou algo de dentro dele, pois quando soprou, aquele corpo recebeu vida, uma vida que saiu de dentro do próprio Deus. Como eu acabei de dizer, diferente dos outros seres criados, tá? No caso do homem, foi soprado dentro dele, mas foi soprado uma vida que havia dentro do próprio Deus, ok? Alma. Detalhe, falei do corpo, falei do espírito, agora a alma.
entendemos que o homem ele é o quê? Um ser tricotômico, um ser que é possuído, ou um ser que contém corpo, alma e espírito, tá bom? Vemos no final de Gênesis 2:7, abre aspas, e o homem se tomou, ou se tornou, melhor dizendo, e o homem se tornou alma vivente. Quando o Espírito de Deus tocou aquele corpo de terra, foi manifesta a vida no homem. O que manifesta a vida no homem é a nossa alma, a nossa personalidade, tá? Porque o fôlego de vida, ele é soprado na alma, tá ok? Deus soprou nas narinas o Espírito que viria trazer vida na alma e automaticamente no corpo. A vida no Espírito, ela vem direto de Deus. O sopro que Deus trouxe, eu quero que você compreenda isso, o sopro que Deus trouxe, ele trouxe na nossa alma e no nosso corpo. A vida que tem no Espírito é uma vida que vem do próprio Deus, tá? Com o Espírito conheço a Deus, com a minha alma eu conheço o meu intelecto, as minhas emoções, as minhas vontades, e claro, com o meu corpo eu conheço o mundo físico e o mundo material. Haja vista que, quando nós falamos, por exemplo, a respeito de mundo espiritual, ninguém conhece o mundo espiritual no corpo. Que corpo que é esse? O corpo de carne. Nós só podemos conhecer o mundo espiritual, ao qual nós entendemos pela palavra de Efésios, somente com o nosso espírito e somente com a nossa alma, tá? Esses dois conseguem alcançar, mas principalmente o espírito. Por quê? A alma, a tendência dela é juntar com o corpo. Lembrando, estou falando aqui porque o homem caiu em pecado, tá? Porque se não tivesse caído, os três alcançavam. Mas como caiu em pecado, corpo e alma, eles se juntam, então é mais difícil. Agora, o espírito não. Por isso que o Espírito Santo de Deus, ele habita no espírito do homem, tá bom? As faculdades distintas do homem. As faculdades do homem são três, tá? Faculdades do corpo, faculdades da alma e, claro, as faculdades do espírito. De uma forma bem resumida, Deus criou o homem e no seu corpo ele colocou 5 faculdades, ao quais nós conhecemos, né? Que é visão, audição, olfato, paladar e tato. Lembrando que elas não atuam de forma independente do comando da alma, ok? Elas transmitem ao nosso cérebro as impressões do mundo exterior através do nosso sistema nervoso. Daí é que partem as ordens para todas as partes do nosso corpo. Ou seja, se uma pessoa não tem, né, ou se ela não compreende esses sentidos corporais e essas transmissões ao cérebro através do sistema nervoso, veja, essas ordens para a parte do nosso corpo fica limitada. Se você lembrar, por exemplo, uma pessoa que dá AVC, né, o famoso AVC, uma pessoa que, independente se do lado direito, lado esquerdo, o que é atingido ali é o cérebro, né? Então essas transmissões nervosas no sistema nervoso acaba sendo, de uma certa forma, danificado. Essa danificação, a gente vê o resultado aonde? Aqui, ó. E daí partem as ordens para todas as partes do corpo, ou seja, na fisioterapia é até trabalhado isso, né? Mas você vê que uma pessoa, ela acaba, às vezes ali tendo uma parte do seu corpo, uma mão, por exemplo, ela quer pegar, ela sabe que ela precisa pegar, mas o seu cérebro, ele não envia ordens, ou seja, não há aquela impressão no sistema nervoso para que haja essa reação na atividade corporal. E isso serve para os para as 5 faculdades do corpo. Lembrando, o corpo aqui nós estamos falando no corpo de carne, tá bom? Faculdades da alma que Deus deu ao homem. São 3 as faculdades. Lembrando, do corpo é 5, da alma é 13 e do espírito é 2, tá? 5, 3, 2.
são três as faculdades principais ou as qualidades da alma, ao qual nós conhecemos: intelecto, sentimento e vontade. Dessas três, olha que interessante, o intelecto é a parte da alma que pensa, raciocina, decide, julga e conhece. Quando nós falamos, por exemplo, que uma pessoa não tem intelecto, nós estamos dizendo que essa pessoa não pensa, ou seja, não pensa direito, não raciocina, não decide, não julga, não tem conhecimento, é uma pessoa sem intelecto. Agora, olha que interessante. O diabo, quando ele, lá no livro do Gênesis, né, estamos tratando aqui de Antigo Testamento, o diabo lá no livro do Gênesis, a respeito da tentação, ali a partir do capítulo 3 principalmente, você vai ver que o que o diabo faz não é tocar no corpo de Eva. O diabo não toca no espírito de Eva. O diabo ele simplesmente ludibria o intelecto de Eva, ao ponto em que Eva deixa de pensar, não consegue raciocinar, não decide por si mesma, não julga o que está ocorrendo e, pior, não conhece toda a estratégia que está por detrás daquela conversa, daquela amizade. Lembrando, mais uma vez, que aquela conversa ela perdurou durante muito tempo. Não foi uma conversa de um dia, tá? Então veja, o que o diabo faz no ser humano, e hoje principalmente, é trabalhar no intelecto do homem. Lembrando, o intelecto ele está onde? Ele está na alma, ok? Então ele trabalha na alma, não no corpo. O corpo físico não. O corpo físico não interessa para o diabo. O que interessa para o diabo é aqui, ó, no intelecto. E foi justamente aqui, no intelecto, aonde o diabo não conseguiu vencer Jó, ok? Sentimento faz o homem ser o quê? Um ser emotivo. Por quê? Porque nós não fomos criados uma máquina. Nós não somos insensíveis, ok? E isso vem de onde? Do sentimento. E o sentimento está onde? Na nossa alma, ok? O que nós devemos fazer é apenas tomar cuidado com o sentimento. Por quê? Porque todo sentimento ele gera pensamento. Todo pensamento gera uma ação. E toda ação gera um resultado. Então, cuidado com o seu sentimento. Cuidado com o que você sente. Cuidado com a sua alma. Por isso que a Bíblia ela é um tratamento para a alma. Por isso que Cristo ele veio salvar a nossa alma. Por isso que ele vai nos dar um corpo novo. Porque é na alma, ok, que está o grande problema do homem. Porque aqui no intelecto foi onde o diabo conseguiu vencer o homem, tá bom? A vontade se expressa como resultante das influências do intelecto e do sentimento. Ou seja, quando o intelecto e o sentimento se unem, existe uma coisa chamada vontade. Ela não age sozinha, não há vontade livre ou independente. Ou seja, ela obedece às forças emotivas e intelectuais da alma. Vejam, eu acabei de dizer, todo sentimento ele vai te gerar um pensamento. Esse pensamento que ele está te gerando é essa vontade, tá? Essa vontade de fazer alguma coisa, ela só vem porque houve um sentimento por trás disso. Então, um sentimento gera um pensamento gera uma ação gera um resultado, ok? Faculdades do espírito. Bem, como eu disse anteriormente, as faculdades do espírito são apenas duas e elas se destacam. Por quê? Porque é fé e consciência. Veja, elas identificam o ser religioso do homem, tá? Podemos chamar de natureza espiritual, como muitas das vezes é chamado mesmo, do qual o ser humano é o quê? Dotado, especialmente para uma perfeita comunhão com Deus. Então, no nosso espírito, existem essas duas faculdades, fé e consciência, ok? Então, lembrando, o homem é dotado de faculdades, só que no homem, como ele é tricotômico, essas faculdades elas são separadas em corpo, alma e espírito, e em cada uma dessas você tem uma quantidade. Corpo são 5, na alma são 3 e no nosso espírito são apenas 2.
tá bom? Bem, a propensão para o pecado. O homem com a tentação, nós sabemos muito bem que ele passou a ser um homem pecador. A sua alma agora tem o prazer no pecado, tá? E como diz a própria Bíblia, no livro de Amós, o homem ele tem prazer em se desviar do caminho reto do Senhor. Aí na apostila, o que a gente vai encontrar? Propensão para o pecado. Mas veja, propenso, mas não destinado, tá? Como ser racional, o homem em seu primeiro estado de inocência, ele desconhecia o pecado, que é aquilo que nós tratamos, aquilo que nós ensinamos, dizendo em que o homem, o primeiro homem, Adão, ele foi criado, ele foi gerado no seu primeiro estado de inocência, de qual forma? Aonde ele desconhece todo o pecado, ou ele desconhece o que é mal, ele desconhece aquilo que é ruim, tá? A possibilidade para o pecado, ela só surgiu com a tentação. Se não houvesse o que nós chamamos de tentação, que foi ali quando o diabo ludibriou Eva, no que nós chamamos de intelecto, como eu já ensinei para vocês, então aí houve na tentação que nós conhecemos como pecado. De fato, ele não havia ainda desenvolvido o seu caráter moral. Esta propensão para a transgressão não significa, tá? Prestem bem atenção nisso, não significa que o homem inevitavelmente estivesse destinado a pecar. Então, mais uma vez, a propensão para o pecado não significa, não quer dizer que o homem, de um jeito ou de outro, acabaria pecando, ok? Pelo contrário, o homem só veio a pecar por causa daquele fator, daquele momento de queda que houve. Esta tendência baseava-se unicamente aonde? No seu poder de escolha. Tá aí uma coisa que Deus deixou para o homem, é o que nós chamamos de poder de escolha, diferente de livre arbítrio, ok? O homem por si só, o homem não tem livre arbítrio. Isso é uma falácia. O que o homem tem é poder de escolha. Então, poder de escolha é diferente de livre arbítrio, ok? Ele poderia conscientemente manter-se fiel aos limites do conhecimento que o Criador lhe deu, ou então rebelar-se contra esta lei e partir para o outro lado. E infelizmente foi o que o homem escolheu fazer, foi o que Adão escolheu fazer. Ou seja, o seu poder de escolha acabou sendo para o mal e não para o bem, ok? A queda do homem através do pecado. A queda de Adão e Eva é apresentada literalmente na Bíblia de modo explícito, ou seja, não é nenhum relato teórico ou figurativo, mas sim algo implícito, uma história, foi algo que ocorreu, algo que aconteceu e, diga-se de passagem, não é apenas algo que aconteceu, é algo que nós carregamos até hoje. Ou seja, o pecado de Adão, há sabe lá quantos milhares de anos, o pecado de Adão trouxe consequência. O que eu e vocês vivem hoje é nada mais, nada menos que uma consequência daquele pecado. Então, a escolha errada que ele teve acarreta até os dias de hoje essa condenação em nós, ok? Não foi um relato teórico ou figurativo, mas histórico. Por isso, entendemos que o pecado de nossos primeiros pais foi um ato voluntário de sua própria vontade e determinação. Ou seja, carregamos essa desobediência que eles tiveram até hoje em nossas costas, e nossos filhos e os filhos de nossos filhos e o filho do nosso filho também carregará, porque isso se trata de uma coisa chamada natureza pecaminosa, tá? Mas lembrando, nós não podemos aceitar, porque Cristo já venceu. Por isso devemos tomar cuidado com o nosso sentimento, com os nossos pensamentos, tomar cuidado com as nossas escolhas, porque as nossas escolhas hoje vai trazer um reflexo no futuro, tanto nosso quanto dos nossos filhos e família.
E claro que a tentação veio de fora, ok? Tentação vem de fora. Guarde isso. Tentação vem de fora, tá ok? Toda tentação ela vem de fora, ok? Da parte de Satanás, que os instigou a desobedecer a ordem de Deus. Concluímos, pois, que a essência do primeiro pecado está onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, olha onde está a essência de primeiro pecado. Na verdade, aqui está a essência de todo mal, a essência de todo problema, de toda ruína, desobediência. Desobediência é o quê? A vontade divina e na realização da sua própria vontade. Então, seu pecado foi uma transgressão deliberada ao limite que Deus lhe havia colocado. Ou seja, deixa eu explicar isso. Queridas, todos nós temos limites. E os limites que nós temos é posicionado pelas Escrituras, tá? Veja, mais uma vez, nós temos limites. Os nossos limites estão na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz, não matarás. Esse é o limite do homem. Não roubarás, esse é o limite. Não dirás falso testemunho, esse é o limite. Entende? Então nós temos um limite, precisamos de um limite. Por que a gente precisa de um limite? Porque o limite foi retirado de nós. Antes nós tínhamos uma liberdade. Como a liberdade foi retirada, agora a gente precisa de um limite. Porque senão, ao invés de sermos livres, nós estaremos numa libertinagem, que é diferente de liberdade, tá? As consequências da queda. Bem, a consequência da queda é muito simples de entendermos, tá? Não tem nenhuma dificuldade em entendermos isso. O pecado afetou a vida física e psíquica do homem. Por exemplo, a morte física ela se tornou consequência. Consequência, veja, nenhum de nós era para morrer. Nenhum de nós foi criado, gerado para morrer. Nenhum de nós, e aqui eu estou falando do corpo físico, é uma morte física, ao qual ela se dá a partir do momento que entendemos que a semente passou a ter vida. A partir dali, como já diziam os antigos, para morrer basta estar vivo. Mas estar vivo não é depois que você sai do ventre da mãe. Estar vivo, você já está vivo dentro do ventre da mãe. Então, a consequência da queda, primeiro, morte física, mas também tem a morte espiritual. Essa morte espiritual, ela afeta a vida espiritual do homem. Por isso que o homem hoje ele tem tanta dificuldade, mas tanta dificuldade de se aproximar de Deus, de ouvir a Deus, de obedecer a Deus e, claro, obedecer aos seus mandamentos. Por quê? Porque a consequência da queda trouxe morte física e morte espiritual. Aí em Jesus, agora você vai entender que em Jesus, essa morte física e espiritual, ela é agora banida. Por isso que em Cristo nós temos uma nova vida, vida no corpo, tá? Vida física, e em Cristo nós teremos uma nova vida espiritual. Nós veremos Deus como Ele é, na sua totalidade, face a face, e por aí vai. Bem, a doutrina da salvação. Veja, a doutrina da salvação, apesar que muitos imaginam que a salvação, ou a doutrina da salvação, só se dá no Novo Testamento, é o engano. A doutrina da salvação, ela se dá desde o Antigo Testamento até no Novo. Então nós vamos encontrar indícios, tá, da salvação ou a doutrina da salvação, tanto no Antigo quanto no Novo, tá bom? Por isso, existem dois passos que nós entendemos que são dois passos para quê? Para a salvação, tá? Cristo chegar ao mundo vindo do seio do Pai. Podia descrever as glórias do céu para comover os homens, que era isso que, inclusive, o povo de Israel esperava. Mas a sua mensagem era a mesma. E veja, olha a mensagem de Jesus: arrependimento e conversão. Inclusive, se você vê, ou se você ler
a mensagem de João Batista, né, se você parar para pensar um pouquinho no que João Batista pregava, você vai ver que quando Jesus começa a pregar, Jesus ele apenas dá uma continuidade naquilo que João Batista já estava fazendo, que era o quê? Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento e conversão. Arrependimento. O verdadeiro arrependimento envolve a pessoa toda, corpo, alma e espírito. Conversão, ó, aqui, ó, deixa eu explicar isso aqui, ó. Conversão é uma coisa, arrependimento é outra. Só é possível haver conversão se houver arrependimento. Não tem como haver conversão sem arrependimento, tá? O que nós fazemos é uma confissão a respeito de Jesus, né? Romanos capítulo 10. A palavra está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa aqui é a premissa da salvação, ok? Paulo escreve isso aonde? Lá no Novo Testamento. Mas, se tratando aqui, como nós estamos vendo, né? Antigo e novo, veja, primeiro é necessário haver um arrependimento. Porque com o arrependimento é que vem a conversão. Por quê? Porque o arrependimento ele envolve seu corpo, sua alma e seu espírito. O seu corpo para você deixar de pecar no corpo contra si mesmo, contra os outros, né, contra outras pessoas e contra Deus, no seu corpo, tá? Na sua alma, onde está o seu sentimento, o seu intelecto, lembra? É ali onde o diabo te tentou o homem, né? Eu estou falando de tentou, estou falando do homem. Ali você também tem que haver um arrependimento também. E claro, no próprio espírito. Por isso que lá no livro de Tessalonicenses, nós vamos encontrar Paulo falando que nós devemos apresentar, nós devemos viver com o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito de forma irrepreensível, tá bom? Então, o verdadeiro arrependimento envolve a pessoa toda, todo o seu ser, toda a sua personalidade. Arrependimento não é apenas uma mudança de pensamento. Quando você lê, por exemplo, lá em João capítulo 3, que Jesus fala, né, que nascer de novo significa um novo ser, uma nova pessoa, ou seja, uma nova persona, né, nova personalidade. Só que veja, João capítulo 3, ali é tão interessante que ele está ensinando uma coisa assim que eu acho poderosa. Veja, se o arrependimento não é mudança de pensamento, mas sim com todo o seu ser, o que Jesus responde para Nicodemos é que ele deveria nascer de novo da água e do Espírito, ok? Nascer da água e do Espírito envolve justamente o que? Você nascer do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Arrependimento é uma coisa. Agora veja, conversão. Conversão é uma palavra usada para exprimir o ato do pecador abandonando o pecado para seguir a Jesus. Ou seja, a conversão, você tem que se esforçar. É necessário haver um esforço para que você consiga se converter, para que você abandone o pecado, para que você não tenha mais o desejo por aquele determinado pecado ou por aquela determinada obra que você realizava, uma obra pecadora. Então a conversão, você tem que fazer uma força, tem que haver em você uma vontade além das suas vontades, tá bom? E aí tem os 3 elementos básicos para a salvação. Olha que interessante. O primeiro elemento se chama graça. Esse é o primeiro. Graça, todos nós sabemos o que significa, né? É um favor de uma disposição bondosa da parte de Deus. Alguns conhecem como favor não merecido. Mas veja, é uma disposição bondosa, tá? Graça. Quando a gente fala de graça, veja, estamos estudando o Antigo Testamento. Então vamos ver a graça no Antigo Testamento. O homem, quando morre, merecia imediatamente morrer. Essa foi a palavra de Deus, essa foi a ordem de Deus, e a lei de Deus não pode voltar vazia. Então, a graça já tem que se manifestar lá no Antigo Testamento, para que quando chegue no Novo, lembra, o Antigo Testamento é uma sombra, o Novo é a revelação da sombra.
Como Cristo trouxe a graça revelada, então no Antigo Testamento esta graça ela tem que estar encoberta. Aonde? Lá dentro do jardim. O homem, quando peca, ele peca dentro do jardim, então a graça de Deus tem que se manifestar dentro do jardim. Como? O homem merecia morrer, mas o que é que Deus fez? Matou um animal inocente. Veja, lembra que eu falei aqui da graça? Veja, cadê? Aqui, ó. Disposição bondosa da parte de Deus. Uma disposição bondosa. Deus poderia ter matado, porque essa é a palavra de Deus. Mas o que ele fez? Ele se dispôs de forma bondosa, ou seja, ele deu um favor que o homem não merecia. E não é só que o homem não merecia, é que o homem não conseguiria alcançar por conta própria. Então, graça, ali no Antigo Testamento, é manifestado quando Deus mata o animal ao invés de matar o homem, ok? A graça é conhecida como fonte da salvação. Lembrando, meninas, salvação, há dois tipos de salvação. Uma salvação eterna, que é aquela que nós sabemos que é em Cristo Jesus. Mas existe uma salvação que acontece todos os dias na nossa vida e às vezes a gente não entende. A Bíblia diz que Deus é Deus salvador. Geralmente nós entendemos essa segunda salvação, geralmente, como, de uma certa forma, como Deus nos livrando do mal, Deus nos livrando da morte, Deus nos livrando de uma doença, da fome, da sede, da peste. Esse livramento, na verdade, a Bíblia chama de salvação, tá bom? Então a graça é conhecida como a fonte da salvação. Segundo item, lembra, aqui ó, são 3 elementos básicos. Graça, segundo, sangue. Bem, no Novo Testamento sabemos que se trata do sangue de Jesus Cristo. Mas e lá no Antigo Testamento? Bem, no Antigo Testamento é muito fácil de vocês entenderem. No Antigo Testamento, depois do Jardim do Éden, lembra? O homem agora sempre tem que fazer um sacrifício de sangue. Para quê? Para que haja perdão dos pecados, para que houvesse uma purificação. Mesmo sabendo, depois, lá no livro de Hebreus, que o sangue de bodes e touros não perdoa pecado. Ele apenas tampava o pecado, ele cobria o pecado, até que Jesus viesse e fizesse a obra completa, tá bom? E a terceira é a fé. Claro, a fé, ela basicamente está em quase tudo. Então, pela fé, nós reconhecemos a necessidade de quê? De salvação. Porque é pela mesma fé, hoje, que nós acreditamos em Cristo Jesus. Mas lá no Antigo Testamento, pela fé, os homens reconheciam, ao invés de Jesus Cristo, eles reconheciam quem? O próprio Deus. Javé, ou Yavé, ou Jeová, ok? A fé nos conduz ao Salvador. A fé coloca a verdade na mente e Cristo no coração. A fé é a ponte que dá passagem ao mundo espiritual. Por isso concluímos que a fé é o meio para a salvação. Tá bom? Próximo aqui, olha. A natureza da salvação. Queridos, a natureza da salvação é bem simples de vocês entenderem. O que é a natureza da salvação? São 3 aspectos. Justificação é o primeiro, regeneração é o segundo e, claro, santificação é o terceiro. Por que a gente vê a natureza da salvação? Muito simples, porque veja, se nós estudamos os elementos básicos para a salvação, nós também temos que ter a natureza por trás disso. Ou seja, se a graça me alcança, ok? Aqui, ó, se a graça me alcança, se o sangue me purifica e se a fé me estabelece, então qual que é o resultado disso? Ou seja, a natureza de tudo isso? Primeiro, justificação. O que é você justificar alguém? É você absolver. Lembra de um tribunal? Num tribunal, o réu, por mais que ele cometeu um pecado, ele recebe uma sentença,
Mas aí o que acontece? Ele é absolvido. Por quê? Porque alguém está pagando no lugar dele. Isso se chama justificação. Adão, vamos lá em Adão? Adão, ele era o réu diante de Deus, ele pecou. Veja, ele recebeu uma sentença condenatória, vai ter que morrer. Mas quem é que realmente recebeu a condenação? Não foi ele. Quem recebeu a condenação foi o animal. E ele foi absolvido. Veja, ele tinha uma culpa, mas ele foi justificado. Aquele simples animal justificou Adão. E ele foi absolvido, por mais que ele era por mais que ele era pecador, por mais que ele era réu, por mais que ele era realmente um homem que merecia a morte. Então, quando olhamos a justificação em Cristo Jesus, é a mesma coisa. Eu e você pecamos, somos réu de morte, recebemos uma sentença, ou seja, o salário do pecado é a morte, mas aí o que Jesus fez, ou o que Jesus faz? Nos justifica diante de Deus. Ele se coloca à disposição de Deus no nosso lugar. Isso é justificação, tá? Segundo, se tem justificação, tem que haver o quê? Regeneração. Por quê? O que é regenerar? Restaurar o que está destruído. Veja, Jesus, claro, aqui eu já estou falando no novo, né? Jesus nos restaurou enquanto seres humanos, trouxe para nós uma mudança radical que também é operada pelo Espírito Santo na alma do homem. Então, regeneração acontece na alma. Veja, a regeneração atinge as faculdades do homem, intelecto, volição e sensibilidade. Aonde que está isso? Na alma. Nós somos regenerados na alma, não é no corpo. Por quê? Porque foi lá na nossa alma que o diabo conseguiu vencer Adão e Eva. A nossa regeneração é aonde? Na nossa alma. Jesus, quando fala com Nicodemos, ele está falando da alma. Nasça de novo, aprenda a nascer de novo. Como? Pela obra do Espírito Santo, pela operação do Espírito Santo. Tá, pastor, mas e no Antigo Testamento? Como que acontecia a regeneração? A regeneração, ela era feita a partir do momento em que o homem tinha fé em Deus e realizava a sua obra por obediência. Mas, ainda assim, essa regeneração, ela se tratava da seguinte maneira: a partir do momento que o homem obedecesse e andasse na presença de Deus, ele era regenerado. Terceiro, santificação. A santificação, na verdade, ela é um pouquinho mais ampliada. Por quê? Porque santificar, veja, é tornar o quê? Sagrado. Separar, consagrar, fazer santo, ok? Ela tem muitos significados. Mas todo aquele que foi justificado, que entende que era merecedor de morte, que entende que foi regenerado na sua alma, querido, deixa eu te falar, ele vive numa vida de santificação. Por quê? Porque ele entende que ele precisa se separar. Ele precisa estar vivendo, ok? Separado de tudo quanto é terreno, de tudo que se diz humano, ok? Porque a santificação, veja, há dois tipos. A santificação com que Deus já nos santificou, porque Deus nos santificou em Jesus. Mas, livro de Tessalonicenses diz que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a santificação é um processo. Existem dois tipos de santificação. Aquela ao qual Deus nos santifica, em Jesus, mas a santificação ao qual nós buscamos. Por exemplo, quando você lê lá no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 35, você vai ver que Deus manda Moisés se santificar para subir ao monte e receber as tábuas da lei, ok? Moisés se santifica com 2 dias, toma banho de purificação, unge a sua cabeça, se separa do povo, ele faz uma oração e tal, para se santificar e depois poder subir diante de Deus e assim receber as tábuas da lei. Ou seja, precisa se separar. Você quer viver em santificação? Esse processo, santificação é processo. Logo, você precisa de quê? Se esforçar. Se você não se esforçar,
você não vive uma vida de santificação, tá bom? E aí agora nós temos o quê? Os meios divinos de santificação. Pastor, como que o Antigo Testamento mostra para nós como que acontece a santificação? Lembra, o Antigo Testamento é apenas uma sombra. Mas como que acontecia? Queridas, a primeira coisa, com sangue. Sem derramamento de sangue não havia purificação de pecado. Primeira coisa, sangue. Aí agora vamos olhar para o Novo Testamento. Eu e você precisamos derramar sangue? De forma nenhuma. Por quê? Porque todo o sangue já foi derramado. O sangue de Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso. Então o primeiro utensílio que se utilizava era sangue. Eu e você não precisa derramar sangue mais, porque o sangue já fez a purificação. Segundo, o que mais que era necessário? O segundo item era a água. Água e sangue. Esses dois itens são itens de purificação. Aí, no Antigo Testamento, a purificação pela água era vista justamente por meio da pia, né? Era uma pia de bronze. Eu já ensinei para vocês na aula sobre o tabernáculo, tá? A bacia de bronze que se encontrava onde? No átrio do tabernáculo. Veja, Êxodo 30, verso 20 e verso 21. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Olha que interessante. Esse morram tem a ver com o quê? Com salvação. Tá vendo? Então, água e sangue. Por que água e sangue? O sangue, como eu já disse, ele foi utilizado para purificação. Eu e você já fomos purificados pelo sangue de Jesus. Mas aí, e a água? Como que faz com a água? A gente pega a água e lava a mão e pé igual antigamente? Não. Logo mais à frente, uma bacia, uma fonte que é símbolo da palavra de Deus. Então, como é que eu vivo a santificação? Por meio da palavra de Deus. É o único método. Não tem outro jeito. Se você obedecer a palavra de Deus do que a palavra de Deus ensina, queridas, vocês serão santificadas. Lembrando, estou falando do Novo Testamento, ok? Lá no Antigo era através de sangue, através de água, né? O sangue vinha a purificação no dia do Yom Kippur e a água você usava para lavar. Lá na bacia de bronze, lavava a mão, lavava os pés e coisa e tal. Só que a palavra de Deus hoje, nos dias de hoje, é o meio de santificação, onde você vai encontrar medidas profundas, é onde você vai encontrar ali a maneira de se comportar, a maneira onde o seu caráter será moldado, a maneira onde você estará diante de Deus em separação. Por isso que os dois meios é a palavra de Deus e o sangue de Jesus. Os meios para você se santificar, tá bom? Queridas, então, em relação ao Antigo Testamento, nós finalizamos a nossa matéria aqui, ok? Aqui encerramos a nossa matéria. Lembramos a você, caro aluno ou aluna, que devido ao espaço curto de aula que temos, ainda há inúmeros tópicos a serem estudados. Por isso, se vocês quiserem, eu aconselho vocês a comprarem livros relacionados ao panorama do Antigo Testamento, introdução ao Antigo Testamento, estudos sobre o Antigo Testamento ou comentários do Antigo Testamento. Tudo isso ajuda de forma maravilhosa vocês a se aprofundarem cada vez mais. Ainda sobre os atributos de Deus, você estará... Não, isso aqui é para a turma online. Esquece isso aqui, tá bom? Então veja, aqui nós terminamos a nossa matéria. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me contatar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Pois bem, meninas, a prova de vocês é essa daqui. Então veja, número 1, a teologia abrange vários ramos. Quais seriam eles? 2, é a parte preparatória de Deus para revelações maiores e mais profundas ao homem. Por isso é especial. Do que se trata esta afirmação? Quais são os períodos históricos da teologia no Antigo Testamento? Número 4. O Velho Testamento é a parte preparatória de Deus para revelações maiores e mais profundas ao homem. Por isso é especial. Deus providenciou uma revelação e mostrou seus diferentes métodos.
quais são eles? Número 5. Ainda que sejam distintas umas das outras, elas não atuam independentes ao comando da alma. São denominadas de instintos naturais ou sentidos corporais, os quais recebem impressões do mundo exterior transmitidas ao cérebro, através do sistema nervoso. Do que se trata esta afirmação? Número 6. São 3 as faculdades principais ou qualidades da alma pelas quais ela se manifesta. Explique cada uma delas. 7. As divisões naturais incluem as grandes doutrinas do Antigo Testamento. Quais seriam elas? Sobre as faculdades do corpo, explique quais são elas. Número 9. Podemos chamar de natureza espiritual, da qual o ser humano é dotado especialmente para uma perfeita comunhão com Deus. De qual faculdade estamos falando? Número 10. Entendemos que o pecado de nossos primeiros pais foi um ato voluntário de sua própria vontade e determinação. Concluímos, pois, que a essência do primeiro pecado está na desobediência do homem à vontade divina e na realização de sua própria vontade. Explique com suas próprias palavras esta afirmação. Número 11. A respeito da doutrina da salvação, explique sobre os 2 passos necessários, conforme já apresentado e ensinado no Antigo Testamento, e sua necessidade. Número 12. Romanos capítulo 3, verso 23 ao 26. Os elementos básicos estabelecidos para a salvação, conforme escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos, são: número 13. Quais são os 3 aspectos da salvação? Então, veja, 13 perguntas, ao qual vocês irão fazer e vocês enviarão para mim, ok? Veja só, vocês enviarão para mim por e-mail, tá bom? Vocês vão enviar por e-mail. Lembrando que essas perguntas também estarão na descrição do vídeo, tá? O vídeo, como ele é privado, então outras pessoas não vão ter acesso. Vocês vão enviar para o e-mail educa10educa@gmail.com. Vai enviar por e-mail, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.